paz do Senhor, meu amado. Bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos iniciando hoje o estudo do livro de Cantares, também chamado de o Cântico dos Cânticos ou Cântico de Salomão. Então pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. O livro de Cantares, ele é traduzido para a nossa língua como Cantares, ou Cântico dos Cânticos, ou Cantares, ou Cântico de Salomão. Em verdade, no hebraico, ele se chama Shir Hashim, que traduzido, Shir Hashim, quer dizer o mais excelente dos cânticos. Por isso, Cântico dos Cânticos. Ele reflete os cânones tradicionais da moralidade sexual judia, que fazem parte, que estão de acordo com a legislação mosaica. E esta tradição não vai tolerar qualquer coisa que seja imoral, qualquer coisa que seja baixa moral. O primeiro livro dos 5 rolos, também chamado de Megilot. Megilot eram aqueles livros lidos quando das festas religiosas. Qualquer um deles era lido em cada uma das festas mais tradicionais religiosas. E o livro Cântico dos Cânticos era lido na Páscoa. E ele trata especificamente o objeto do livro é a relação entre os noivos, as emoções de 2 amantes que são mantidas num alto nível de sensibilidade e de moralidade. Portanto, o que nós estamos falando aqui no Cântico dos Cânticos é o amor humano físico, que é um dom de Deus. Por isso, no mais alto nível moral que os hebreus admitiam, está de acordo com a Torá, com a lei dos judeus. O pano de fundo, quando é que isso foi escrito? Bom, ele reflete a época que é a época mais importante da cultura dos hebreus, que foi especificamente as monarquias de Davi e de Salomão. Então, muito provavelmente, ou ele foi escrito na época de Salomão, ou ele foi terminado, ele foi editado na época de Salomão. E o autor, seja ele quem for, estava bastante familiarizado com todos os hábitos daquela região, com toda a geografia daquela região da Síria e da Palestina. Desde quando ele fala sobre as montanhas do Líbano, inclusive dos animais e dos vegetais que haviam ali, até o En-Gedi, lá embaixo, perto do Mar Morto. Então, do Líbano, lá em cima, até o En-Gedi, lá embaixo. Todos os animais que são citados aqui e os vegetais, principalmente as flores e aquelas árvores, arbustos ou vegetais que serviam como base de onde se retirava toda a perfumaria daquela época. Ele fala aqui de Salomão, que é filho de Davi, com Batseba. Ele teria sido o autor do poema, ou o autor de parte do poema, ou um poema de amor que fosse atribuído a ele, ou fosse dedicado a Salomão, ou que ele refez, que ele reconstruiu. Então, existe muita dúvida quanto ao autor do livro de Cantares, a despeito de que ele é chamado Cântico de Salomão, ou Cantares de Salomão. Salomão, portanto, é uma figura central. Dentro do livro existem partes que são específicas
direcionadas a Salomão e que mencionam o nome de Salomão. Mas Salomão nunca vai falar. Vai falar o noivo, vai falar a noiva, vão falar as donzelas, mas Salomão mesmo, ele não fala. A despeito de, a não ser que você considere o noivo como Salomão. Aí é ele que fala. Mas não é essa a posição de muitos dos estudiosos deste livro. Alguns acham que, sim, foi escrito sobre Salomão, porque o nome dele é citado mais de uma vez, mas não diretamente por ele. A tradição diz o quê? A tradição diz que o autor é Salomão. Nem que tenha sido ao final, quando ele termina, quando ele faz a revisão do livro. Em que data foi escrito? Bom, nós podemos perceber que é um poema primitivo. É um poema cujas partes elas eram utilizadas em vários lugares e em várias épocas. Então nós temos muitas épocas em que o poema acontece. E ele foi editado, ele foi mexido ao longo do tempo. Mas provavelmente a finalização do livro aconteceu nos dias de Salomão ou um pouco depois do tempo de Salomão. Ou seja, antes da monarquia, dividida. Né? A monarquia dividida foi depois de Salomão, do seu filho Roboão com Jeroboão. Mas antes disso, muito provavelmente, ele foi terminado, né? A semelhança de outros escritos, de outros livros, como Provérbios, por exemplo, que foram construídos ao longo do tempo. Bom, se isto é verdade, se a tradição está falando algo que realmente aconteceu, então ele foi escrito no século X, ou seja, na época de Salomão. No século X, em que anos? Do ano de 970 até 930 antes de Cristo. Lembrem-se que antes de Cristo as datas vão decrescendo até chegar no zero, que é a data do nascimento de Jesus. E depois ela começa a ser contada na ordem crescente, como nós fazemos hoje. Mas até Cristo ela vinha diminuindo. Então, de repente, entre 970 a 930 antes de Cristo. Bom, uma questão importante sobre o livro de Cantares é a sua interpretação. Lendo-se o livro todo, você não vai encontrar nenhum tema especificamente religioso, um tema central religioso. Não. O tema é o relacionamento amoroso entre duas pessoas, o noivo e a noiva. Seja o noivo Salomão ou não, seja a noiva a Sulamita ou não. Então aqui nós temos uma dificuldade, porque várias pessoas, quando estudam o livro de Cantares, usam métodos diferentes para interpretar o livro. Existem, portanto, 4, 5 interpretações do livro, como eu leio o livro de Cantares. Uma interpretação é a interpretação alegórica. O que quer dizer essa interpretação alegórica? É uma interpretação cheia de alegoria, cheia de símbolos, cheia de tipos. Quem faz essa interpretação eram os rabinos, naquela época, e os pais da igreja também. Então, muito provavelmente, século I, século II, depois de Cristo, nós temos aqui a interpretação alegórica feita pelos cristãos e a interpretação anterior também e seguinte também pelos rabinos.
Nessa interpretação, Deus seria o amante dos poemas. Israel seria a noiva. Então Deus seria o noivo e Israel seria a noiva, que iria receber todas aquelas demonstrações de amor e de misericórdia por parte de Deus. Bom, isso os rabinos dizem. Os cristãos diz que não era propriamente Deus o noivo, mas a noiva é a igreja e o noivo é Cristo. Inclusive, no Novo Testamento, não é única a menção de Cristo como o noivo e da igreja como a noiva. Então, isso já acontecia, já logo depois, quando Cristo morreu, ressuscitou e subiu aos céus, logo depois os apóstolos já começaram a falar da noiva. E isso nós podemos encontrar, inclusive, em Apocalipse, né, que João escreveu para nós. Bom, portanto, nós temos um tipo aqui. Nós temos uma tipologia. Cantares fala a mais do que simplesmente o amor humano. Né? O relato era entendido como o relacionamento de Deus com Israel. Então, o amado aqui, né, é Israel, e o que ama é o Senhor. O cântico conta o amoroso relacionamento de Deus com o seu povo. Para os cristãos, Cristo era o noivo e ele demonstra aqui o amor morrendo pela sua noiva, morrendo pela igreja e pelo cristão, pelo crente individualmente. Então, esta é uma interpretação. Essa interpretação, hoje, ela não é a mais utilizada, porque existem algumas partes do livro que fica difícil de você explicar com esta tipologia. Mas eu posso usar isso como uma lição, porque o livro de Cantares, ele é também didático, ele é também de ensino. Não é só uma poesia, é ensino também. Uma segunda interpretação que não é muito comum, inclusive os judeus não entendem assim, os cristãos não entendem assim, mas uma parte dos estudiosos dizem que há uma interpretação cultica, porque eles veem em alguns dos rituais, em algumas das falas, em algumas das passagens, uma menção ao culto idólatra que se fazia naquela época. Veja que só Israel é que dava culto ao Senhor. Todos os outros povos davam culto a outros deuses, os ídolos, os falsos deuses. E eles muitas vezes usavam alguns elementos que estão escritos no livro de Cantares nos seus rituais, nos seus cultos. Então aqui alguns dizem que há uma interpretação de culto idólatra, inclusive, né? Porque Cantares aqui, o amante, né? o noivo, seria um deus, e a noiva seria ou a sua irmã ou a sua mãe, que se lamentava por sua morte e saía atrás dos seus restos mortais. Nós não temos muito fundamento para isso, então nós podemos passar adiante sem levarmos muito em consideração a interpretação cultica. Uma outra interpretação é a interpretação dramática. Dizem alguns que o livro de Cantares foi escrito para ser representado, para servir de uma peça de teatro, como se fosse um drama. E ali se tem um cântico matrimonial que Salomão escreveu sob a forma de peça de teatro, né? E a chave seria esse texto dramático, composto exatamente
para ser representado num palco ou para ser cantado. Muitas das partes, elas são próprias para cantar. E, inclusive, o nome do livro é Cântico, o Cântico dos Cânticos, o mais excelente dos cantos. Portanto, dizem alguns que isso foi feito para ser cantado. Entretanto, nós não temos os elementos de um drama, nós não temos os elementos para serem representados num palco. Né? Não tem uma progressão de história, não tem conflito, não tem resolução, personagens especificamente com as suas falas, instruções, como deve ser o palco, como devem ser os diálogos, ou seja, não é uma peça de teatro. Então, essa ideia, essa interpretação de que seria uma peça de teatro, ela está totalmente fora de cogitação. Pois muito bem, e existe um quarto tipo de interpretação. A maioria dos estudiosos, a maioria dos livros, inclusive, se os amados pegarem os livros para estudarem a interpretação aqui do Cântico dos Cânticos, elas ficam entre a primeira, que é a tipologia, e entre esta, que é a natural ou a literal. Ou seja, são poemas, sim, que falam a respeito de sentimentos, que falam a respeito de desejos, que falam a respeito de interesses, daquilo que está envolvendo a relação entre noivos, enamorados, pessoas enamoradas, mas que celebra esta relação da forma mais digna e mais pura do amor humano. Isto que reflita a moral divina. Portanto, Cantares ele vai lembrar como é puro, como é nobre o verdadeiro amor. Então aqui nós vamos observar no cântico, inclusive a maioria dos livros atuais fala sobre isso, é desta forma que o livro apresenta e interpreta Cantares, né? É da sexualidade humana apresentada como uma dádiva de Deus para nós. É uma metáfora, essa sexualidade humana, esse casamento que é escolhido como uma figura do relacionamento entre Deus e seu povo. Então, esse matrimônio, né, ele serve de exemplo. Isso nós vamos ver em vários dos livros, muitos dos profetas dizem isso, né? Mencionam que o relacionamento de Deus com o seu povo é um relacionamento de casamento, é um relacionamento de união entre Deus e o seu povo. Inclusive, a idolatria é tratada como adultério, como prostituição. Então, essa é uma das interpretações mais comuns e é desse jeito que nós vamos tratar aqui o livro. Pois bem, o livro, portanto, ele está subdividido em 6 partes, ele tem 8 capítulos, mas nós vamos dividi-los em 6 partes. A primeira parte é quando a noiva fala, cantando os seus louvores, isso vai até o capítulo 2, do seu versículo 7. Do 8 até o capítulo 3, 5, a noiva elogia o amado usando algumas metáforas. Depois, do 3,6 até o 5,1, os louvores ao rei Salomão, que é o centro do livro, né? A noiva e ao casamento. Os despossórios seria o casamento. Tá? E aí, no 4, do capítulo 5 até o 6,9, a noiva anela pela volta do noivo, ou elogia o noivo. Trata-se também de algumas passagens, aí do 6,10 até o 8,4, algumas passagens que descrevem a beleza física da noiva. E, por último, nós teríamos nos versículos finais, nos 9 versículos finais, 10 versículos finais, a conclusão do verdadeiro amor. Então, este vai ser
esse vai ser o estudo de Cantares. Eu aguardo vocês no próximo vídeo. Amém, amados? Bons estudos!